E se a única coisa entre você e a morte fosse uma mulher desconhecida vivendo ilegalmente na sua casa? Ricardo Alencar estava a um passo do infarto quando descobriu que sua fuga da cidade já tinha donos. Uma viúva desesperada e duas crianças que transformariam sua solidão em algo que ele nunca imaginou sentir novamente. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ricardo Alencar apertou o volante do Land Rover com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. 45 anos, CEO de uma fintech milionária, divorciado há 3 anos. E agora... isso. Seu coração martelava no peito como se quisesse explodir. E não era só pela estrada sinuosa da Serra da Mantiqueira. Senhor Alencar não é uma sugestão, é uma ordem médica. A voz da doutora Helena ainda ecoava em sua mente. Síndrome de burnout severa. Seu corpo está em colapso. Mais 2 meses nesse ritmo e você terá um infarto fatal. Precisa de isolamento total. Sem celular, sem laptop, sem reuniões. 3 meses no mínimo. 3 meses. Ricardo queria rir, mas até isso doía. Ele construíra um império do zero, dormindo 4 horas por noite nos últimos 10 anos. E agora, Helena dizia que ele precisava descansar. Como se fosse simples apertar um botão e desligar uma vida inteira. Monte Verde apareceu no horizonte. Um povoado minúsculo grudado na montanha, onde o tempo parecia ter esquecido de passar. A casa ficava 15 minutos após a vila, isolada, exatamente como Ricardo precisava. Ele não vinha ali havia 5 anos. Comprara o terreno num impulso, achando que usaria como refúgio nos finais de semana. Nunca usou. O portão de madeira estava entreaberto, estranho. Ricardo desceu do carro, a mala pesada na mão, e parou. O jardim estava impecável. A grama estava aparada. As flores nos canteiros brilhavam sob o sol da tarde. E havia uma horta onde antes ficava a piscina abandonada. Cenouras, alface, tomates vermelhos pendurados em treliças improvisadas. O coração de Ricardo disparou. Alguém estava ali. Ele empurrou a porta da frente, destrancada, e o cheiro o atingiu como um soco. Pão de queijo fresco, café coado e algo mais. Vida. Cheiro de casa habitada, de comida sendo preparada, de gente. Léo, não mexe no forno, vai queimar a mão. A voz feminina vinha da cozinha. Ricardo atravessou a sala, onde cobertores infantis coloridos estavam dobrados no sofá que ele nunca usara, e parou na porta da cozinha. Uma mulher estava de costas, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo bagunçado, segurando uma bebê no quadril enquanto tentava tirar uma forma do forno. Um menino pequeno, de uns 5 anos, brincava no chão com blocos de madeira. Quem diabos é você? A voz de Ricardo saiu mais alta que o pretendido. A mulher girou tão rápido que quase derrubou a bebê. Seus olhos, castanhos, grandes, cheios de medo, se arregalaram. A forma caiu no chão com um estrondo. Eu posso explicar. Ela recuou, apertando a criança contra o peito. Explicar? Você invadiu minha propriedade. Ricardo sentiu a pressão subir, as têmporas latejando. Mamãe! O menino se levantou, correndo para se esconder atrás das pernas da mãe. A mulher respirou fundo, e Ricardo viu. Ela estava aterrorizada, mas tentando se manter firme. Meu nome é Juliana Reis. Júlia, eu fui despejada em São Paulo há 2 meses. Não tinha para onde ir com meus filhos. Vi que essa casa estava abandonada, então você decidiu invadir. Ricardo cruzou os braços, mas algo no olhar dela, puro desespero misturado com dignidade, o fez hesitar. Eu cuidei dela. As palavras saíram num jato. A casa estava caindo aos pedaços. Eu consertei o telhado, limpei tudo. Plantei a horta na piscina que não funcionava. Eu não destruí nada, eu só precisava de um lugar para meus filhos dormirem que não fosse a rua. A bebê começou a choramingar. O menino chorava baixinho. Por favor. A voz de Júlia quebrou. Me dê 1 semana. Só 1 semana para eu encontrar outro lugar.
Eu prometo que vamos sumir. Ricardo passou a mão pelo rosto. Seu coração ainda disparado. O aviso da doutora. Helena gritando em sua cabeça. Qualquer estresse pode matá-lo. 2 semanas, ele ouviu sua própria voz dizer. Você tem 2 semanas para arrumar outro lugar e sair. Mas enquanto estiver aqui, fica longe de mim. Eu vim para ter paz, não para ser babá de invasores. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. De alívio ou humilhação, ele não sabia. Obrigada, muito obrigada, senhor. Ricardo, e não me agradeça. Em 15 dias, quero vocês fora. Ele saiu da cozinha antes que ela pudesse responder, subiu as escadas pisando duro e trancou-se no quarto principal. Apenas quando fechou a porta, Ricardo percebeu. Suas mãos tremiam, mas pela primeira vez em meses, não era de ansiedade. Era de algo que ele não conseguia nomear. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com um cheiro que não sentia havia anos. Café coado no pano. Não aquele café de cápsula que ele tomava correndo no escritório, mas o café de verdade, lento, feito com paciência. Ele desceu as escadas já irritado consigo mesmo, por ter cedido na noite anterior. 15 dias. Ele não sobreviveria 15 dias com crianças correndo pela casa. Júlia estava na cozinha, de costas, despejando o café numa xícara de porcelana, uma das xícaras que Ricardo nem lembrava que tinha. A bebê Manu dormia numa cadeirinha improvisada. Léo desenhava na mesa. Bom dia. A voz de Júlia era baixa, cautelosa. Eu fiz café. Pensei que o senhor poderia querer. Ricardo pegou a xícara sem responder e tomou um gole. E parou. Era perfeito. Forte, mas não amargo. Quente, mas não escaldante. Exatamente como ele gostava, embora nunca tivesse dito isso a ninguém. Como você... Ele começou, mas foi interrompido pela porta da frente se abrindo com estrondo. Bom dia, família! A voz estrondosa de um homem ecoou pela casa. Um senhor baixo e robusto, de uns 60 anos, cabelos grisalhos e sorriso largo, invadiu a cozinha carregando uma cesta de pães. Seu Galdino, dono do armazém da vila. Ah, mas que alegria ver vocês dois juntos finalmente. Galdino depositou a cesta na mesa e deu um tapinha no ombro de Ricardo, quase o fazendo derramar o café. Depois de tanto tempo de namoro à distância, o doutor finalmente veio ficar com a família. Eu sabia que ia dar certo. Ricardo engasgou. O quê? Não, não é. Seu Galdino, por favor, não é bem assim. Júlia estava vermelha. Ora, menina, não precisa ter vergonha. Galdino riu alto. A vila inteira já sabe que você estava cuidando da casa esperando seu marido voltar. E que homem de sorte, hein? 2 crianças lindas, uma mulher prendada. Vocês vão ser muito felizes aqui. Ricardo abriu a boca para corrigir, mas Júlia o olhou com olhos suplicantes, não por amor, mas por dignidade. Se Galdino espalhasse pela vila que ela era uma invasora, ela nunca conseguiria emprego ou abrigo na região. Nós estamos ajustando. Ricardo forçou as palavras. Galdino deu uma piscadela. Entendo, casamento precisa de tempo. Bom, deixo vocês se ajeitarem. Qualquer coisa é só chamar no armazém. Quando a porta se fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Eu sinto muito. Júlia encarou o chão. Eu tentei explicar para ele quando cheguei, mas ele não escutou e agora a vila inteira acha que somos casados. Ricardo passou a mão pelo rosto. Ótimo. Exatamente o tipo de estresse que a doutora Helena disse para evitar. Mas estranhamente seu coração não estava acelerado. Estava calmo. Talvez fosse o café. Eu vou explicar para ele assim que possível, Júlia prometeu. Não quero complicar mais sua vida. Ricardo olhou para ela. Realmente olhou. Júlia estava exausta. Olheiras profundas, roupas velhas mas limpas, mãos ásperas de tanto trabalho. E ainda assim, ela mantinha a casa impecável, cuidava de 2 crianças sozinha e fazia o melhor café que ele já tomara. Deixa como está, ele ouviu-se dizer. Enquanto você estiver aqui, finja. Vai facilitar as coisas para você encontrar trabalho na vila. Mas em 15 dias acaba. O alívio no rosto dela era quase doloroso de ver. Obrigada, de verdade. Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo tentava manter distância, trancado no escritório com livros que nunca lera.
Mas a vida acontecia ao redor dele. O riso de Léo brincando no jardim, o choro de Manu acordando da soneca, o som de Júlia cantarolando enquanto cozinhava. E sempre, todas as manhãs, o café coado esperando por ele na cozinha. No quinto dia, Ricardo quebrou a própria regra. Desceu mais cedo e encontrou Júlia na varanda, olhando o nascer do sol sobre as montanhas. Ela não percebeu sua presença. É bonito, não é? Ele disse baixo para não assustá-la. Júlia virou surpresa. Desculpe, eu não queria incomodar seu espaço. Não incomoda. E pela primeira vez, era verdade. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado. Você plantou aquela horta sozinha? Ela assentiu. A piscina estava rachada, inútil, mas a terra embaixo era boa. Pensei que... não sei, pelo menos a gente comeria. Léo adora ajudar a colher os tomates. Foi inteligente. Ricardo tomou um gole do café. E esse café? Onde você aprendeu a fazer assim? Júlia sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas real. Minha avó. Ela dizia que café feito com pressa é café desperdiçado. Tem que ter paciência, deixar a água cair devagar pelo pó. É um ritual, não uma tarefa. Um ritual. Ricardo percebeu que passara os últimos 10 anos tratando tudo como tarefa. Até viver. Seu marido... Ele hesitou. Júlia, eu sinto muito. O sorriso dela desapareceu. Obrigada. Foi repentino. Um acidente no canteiro de obras. De uma hora para outra eu era viúva com 2 crianças e nenhum dinheiro. A vida vira do avesso tão rápido. Eu sei. As palavras saíram antes que Ricardo pensasse. Meu divórcio não foi morte, mas foi perda. Acordei um dia e percebi que construí um império e perdi uma vida. Júlia o olhou nos olhos pela primeira vez. E Ricardo viu ali algo que reconhecia. Solidão. Por isso está aqui? Ela perguntou suavemente. Porque meu coração quase parou. E porque eu esqueci como viver. Ele não sabia por que estava dizendo aquilo a uma estranha. Mas Júlia não parecia mais uma estranha. A segunda semana chegou rápido demais. Ricardo acordava todos os dias esperando pelo café coado. E Júlia sempre estava lá na cozinha, com aquele sorriso pequeno e cansado. Léo começou a chamá-lo de Tio Rico, e de alguma forma o apelido grudou. Tio Rico, vem ver. Léo gritou do jardim numa tarde ensolarada. Os tomates ficaram vermelhos. Ricardo largou o livro que fingia ler e foi. O menino apontava orgulhoso para 3 tomates perfeitos na horta. A mamãe disse que eu posso colher se você me ajudar. Eu? Ricardo hesitou, mas a expectativa no rosto do garoto era impossível de ignorar. Certo, vamos lá. Eles colheram os tomates juntos, as mãos de Léo pequenas e sujas de terra, as suas desajeitadas e cuidadosas. Quando Júlia apareceu na varanda segurando Manu, ela sorriu. Não o sorriso educado de sempre, mas um sorriso real que iluminou todo o rosto. E o coração de Ricardo não acelerou de ansiedade, acelerou de algo completamente diferente. No 10º dia, tudo mudou. Ricardo estava no escritório quando ouviu o grito. Desceu as escadas correndo e encontrou Júlia no chão da cozinha, segurando o tornozelo, o rosto contorcido de dor. Manu chorava no berço improvisado. Água derramada por todo o chão. Eu escorreguei, Manu derrubou o copo e eu... Júlia tentou se levantar e gemeu. Não se mexe. Ricardo ajoelhou-se ao lado dela, examinando o tornozelo que já começava a inchar. Isso está torcido. Você precisa ficar de repouso. Mas as crianças, a comida... Eu não posso... Eu cuido. As palavras saíram antes que ele pensasse. Fica quieta. Eu resolvo. Júlia o olhou como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça, mas estava em dor demais para discutir. As próximas horas foram caóticas. Ricardo trocou a primeira fralda da vida. Errado 3 vezes. Preparou uma mamadeira. Fria demais, depois quente demais. Procurou o gato mingau que se escondeu debaixo do sofá e tentou fazer arroz que grudou no fundo da panela como cimento. Léo achou tudo hilário. Tio Rico não sabe cozinhar. Não, Léo. Tio Rico definitivamente não sabe. Ricardo sentou-se no chão da cozinha, exausto.
Manu no colo babando em sua camisa cara. E pela primeira vez em meses, ele riu. Riu de verdade. Júlia, do sofá, observava com lágrimas nos olhos. Não de dor, mas de algo que ela não conseguia nomear. Você é incrível, Ricardo disse mais tarde, levando um prato de sanduíche torto para ela. Fazer isso todo dia, sozinha, fechar negócios de milhões é moleza comparado a isso. Você se acostuma, Júlia murmurou. Quando não tem escolha, você se acostuma. Você merecia ter escolha. A intensidade na voz dele a fez olhar para cima. Merece muito mais do que se acostumar. O silêncio entre eles mudou. Ficou denso, carregado. No 13º dia, Mônica chegou. O Mercedes preto parou na frente da casa como uma nave alienígena. Mônica Ferreira, ex-sócia de Ricardo, desceu usando salto alto e terno impecável, completamente deslocada no cenário rural. Ricardo, sua voz era afiada. Precisamos conversar. Agora. Júlia, ainda mancando, serviu café enquanto Mônica despejava números, propostas, ultimatos. Você tem uma semana para voltar ou vender sua parte. A empresa não pode ficar parada esperando você se encontrar aqui no fim do mundo. Mônica olhou ao redor com desprezo mal disfarçado. Para a horta, para os brinquedos de Léo, para Júlia. Sério, Ricardo, você jogou tudo fora por isso? Por paz. Ricardo disse, surpreendendo a si mesmo. Por conseguir respirar sem sentir que vou morrer. Então venda. Eu te mando os papéis. Mônica se levantou, pegou a bolsa. Espero que valha a pena. Quando ela foi embora, Júlia encontrou Ricardo na varanda olhando as montanhas. Você vai vender? Ela perguntou baixinho. Sim. Ele não olhou para ela. Aquela vida quase me matou. Eu não quero voltar. Júlia sentiu o peito apertar. Por minha causa? Ricardo, eu nunca quis... Não foi por você. Ele finalmente virou. Foi por mim. Você só me mostrou que existia outra forma de viver. Ela queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas na garganta. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Desceu para pegar água e viu o caderno de Júlia aberto na mesa da cozinha. Ele não deveria ler. Sabia disso. Mas leu. Dia 10. Léo chamou Ricardo de tio rico hoje. Ele sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto, como se finalmente tivesse se lembrado de como sorrir. Dia 12. Ele cuidou de nós quando eu me machuquei. Não porque tinha que cuidar, mas porque quis. Faz tanto tempo que alguém quis cuidar de mim. Já então, na última página. Dia 13. Acho que estou me apaixonando por ele. Que loucura. Em 2 semanas ele vai embora da minha vida, ou eu vou embora da dele. E eu vou ter que aprender a não sentir isso. De novo. O caderno tremeu nas mãos de Ricardo. Ele estava apaixonado por ela também. E tinha apenas 2 dias antes do prazo terminar. Ricardo não dormiu naquela noite. Quando o sol nasceu, ele desceu com o caderno nas mãos, o coração acelerado, mas não de ansiedade, de coragem. Júlia estava na cozinha preparando o café. Ela virou ao ouvi-lo e congelou ao ver o caderno. Você leu? A voz dela era um sussurro horrorizado. Li. Ricardo não desviou o olhar. E preciso te dizer uma coisa. Júlia recuou, os olhos enchendo de lágrimas. Ricardo, por favor, eu não queria que você... Eu também estou apaixonado por você. As palavras saíram num jato, urgentes, verdadeiras. Desde o café coado, desde você transformar minha piscina vazia em vida, desde Léo me chamar de tio rico, e eu perceber que pela primeira vez em anos, eu queria ser alguém para alguém. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Júlia segurou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Não. A palavra saiu quebrada. Não faça isso. Júlia, você não entende. Ela explodiu, lágrimas correndo pelo rosto. Tudo que importa a gente perde. Meu marido, meu emprego, minha casa, tudo. Eu não aguento. Eu não aguento me apegar de novo e ter arrancado de mim. Não vai acontecer. Você não pode prometer isso. Júlia soluçou. Ninguém pode. E quando eu perder você também, o que vai sobrar de mim? Eu tenho 2 filhos, Ricardo. Eu não posso me quebrar de novo. Ricardo deu um passo à frente,
mas ela levantou a mão impedindo-o. Eu vou embora amanhã de manhã. Encontrei um apartamento em Pouso Alegre. É pequeno, mas é meu. Vou conseguir um emprego, vou reconstruir e... A voz dela falhou. E vou esquecer você. Júlia, escuta. Por favor, ela implorou. Não torne isso mais difícil do que já é. Ela saiu da cozinha carregando Manu, deixando Ricardo sozinho com um café que esfriava e um coração que começava a entender o que era dor de verdade. A noite caiu tensa e silenciosa. Ricardo ficou trancado no escritório. Júlia evitou qualquer contato. Às 2 horas da madrugada, o grito de Júlia rasgou a casa. Ricardo! Ricardo! Ajuda! Ele desceu as escadas correndo, quase caindo. Júlia estava no quarto das crianças. Léo nos braços, o menino tremendo convulsivamente, a pele em brasa. Ele está com febre altíssima. Júlia chorava desesperada. 40 graus. Eu dei remédio, mas não baixa. Ricardo pegou o celular. Sem sinal. A tempestade lá fora derrubara a linha. Vou buscar a doutora Helena na vila. Ela viajou, Júlia gritou. Seu Galdino disse ontem, só volta na segunda-feira. Ricardo sentiu o pânico subir. Então vamos para Pouso Alegre, para o hospital. O telefone fixo tocou. Era Galdino, a voz tensa. Ricardo, não tentem sair. Teve um deslizamento na estrada principal. Ninguém entra ou sai de Monte Verde até amanhã de tarde. Eles estavam isolados, completamente isolados, com uma criança delirando de febre. As próximas horas foram as mais longas da vida de Ricardo. Eles alternaram compressas frias, água, remédios, orações. Léo delirava, chamava pelo pai morto, chorava, gemia. E então, às 5 da manhã, no auge do desespero, Léo abriu os olhos turvos e sussurrou. Tio Rico, fica aqui? Eu fico, campeão. Eu não vou a lugar nenhum. Ricardo segurou a mãozinha queimando do menino e algo dentro dele quebrou. Júlia desmoronou ao lado dele, soluçando incontrolavelmente. Eu não aguento perder mais ninguém. Eu não aguento, Ricardo. Eu não... Ricardo a puxou para seus braços, segurando ela e Léo, formando um círculo protetor. Escuta o que eu vou te dizer. Sua voz era firme, mesmo com lágrimas nos olhos. Eu vou acordar todo dia e escolher vocês. Escolher você, escolher Léo, escolher Manu. Todo dia, Júlia. Não porque a vida garante que nada vai dar errado, mas porque vocês valem cada segundo, cada risco, cada medo. Ricardo, tudo que está ao meu alcance eu vou fazer. Não para você não perder nunca mais nada, porque isso eu não posso prometer, mas para que você nunca mais enfrente a perda sozinha. A febre de Léo começou a baixar, lentamente, miraculosamente. Às 6 da manhã ele dormia tranquilo, respirando normalmente. Júlia e Ricardo permaneceram ali, sentados no chão, exaustos, lado a lado. Eu tenho medo, ela sussurrou. Eu também. Ricardo pegou a mão dela. Mas eu tenho mais medo de te perder sem nunca ter tentado. Júlia virou o rosto para ele, os olhos vermelhos mas abertos, verdadeiramente abertos pela primeira vez. Me beija, ela pediu, antes que eu mude de ideia. E ele beijou, um beijo salgado de lágrimas, exausto, desesperado, mas real. Tão real quanto o café coado, quanto os tomates da horta, quanto o sorriso de Léo. Quando se separaram, Júlia sorriu no meio das lágrimas. Eu fico, ela disse, não no apartamento, não na cidade. Eu fico aqui, com você. Tem certeza? Tenho medo, mas eu fico. E pela primeira vez, desde que se conheceram, Ricardo sentiu seu coração bater num ritmo que não era de ansiedade ou pânico. Era de vida, de amor, de recomeço. 3 dias depois da noite da febre, Ricardo acordou com uma certeza que queimava no peito. Ele encontrou Júlia na varanda, assistindo o nascer do sol sobre a Serra da Mantiqueira, Manu dormindo em seus braços. Casa comigo. Não era uma pergunta. Era uma declaração. Júlia virou, os olhos arregalados. O quê? Ricardo se ajoelhou na madeira desgastada da varanda, sem anel, sem preparo, apenas com a urgência de quem quase perdeu tudo e finalmente entendeu o que realmente importava.
Eu tive um infarto iminente. Você perdeu seu marido num segundo. A gente sabe que não existe tempo garantido. Ele pegou a mão livre dela. Eu não quero ser o tio rico para sempre. Quero ser o pai do Léo e da Manu. Quero acordar todo dia e tomar seu café coado. Quero transformar piscinas vazias em hortas cheias de vida com você. Júlia tremia, lágrimas escorrendo. Ricardo, ele tirou do bolso uma pequena pedra polida. Uma pedra que encontrara ao cavar a antiga piscina com Léo. Uma pedra que testemunhou a transformação de vazio em vida. Não tenho anel, mas tenho isso. A fundação da nossa nova vida, que cresceu onde antes só havia abandono. Ele segurou a pedra entre eles. Casa comigo, Júlia. Hoje, amanhã, quando você quiser. Mas, por favor, diz que sim. O sorriso de Júlia explodiu no rosto molhado de lágrimas. Sim. 1000 vezes sim. O beijo foi interrompido por Manu acordando e chorando. E ambos riram, porque aquilo era a vida real, caótica, imperfeita e absolutamente perfeita. Seu Galdino organizou o casamento em tempo recorde, 1 semana. A vila inteira entrou em ação como se fosse uma missão de guerra. A senhora Terezinha costurou o vestido de Júlia, simples, branco, lindo. O padre Antônio abriu a pequena igreja. Galdino decorou exageradamente, flores por todos os lados, fitas coloridas penduradas nas árvores, até um arco de rosas que quase desabou 2 vezes durante a montagem. Galdino, isso tá demais. Júlia ria enquanto via a decoração. Demais, minha filha. Casamento é para ser grande, mesmo que a gente seja pequeno. Ele ajeitou mais uma fita rosa-choque. No dia do casamento, tudo deu errado de forma hilariamente certa. O bolo de 3 andares começou a derreter no calor da tarde. Júlia e Ricardo comeram o primeiro pedaço já meio torto, rindo. A marcha nupcial tocou desafinada na sanfona do seu Joaquim. Léo, orgulhoso como pajem, tropeçou nas alianças e elas rolaram pelo chão da igreja. Ricardo e Júlia as procuraram de mãos dadas, rindo como crianças. Manu chorou no momento exato dos votos e Júlia teve que dizer aceito, praticamente gritando. E ainda assim, foi o casamento mais perfeito que qualquer um deles já vira. Quando Ricardo beijou a noiva, a vila explodiu em aplausos. Seu Galdino chorou abertamente. Eu sabia. Eu sempre soube que vocês eram um para o outro. 6 meses depois. A casa na Serra não era mais a mesma. Ricardo finalizara a venda da fintech por um valor que garantiu segurança para toda a vida, mas o dinheiro não era mais sua medida de sucesso. Ele abrira uma pequena pousada na propriedade. Pousada Serra Verde, onde hóspedes de São Paulo vinham buscar exatamente o que ele encontrara: paz, café coado e a chance de respirar. Júlia administrava a cozinha, servindo pães caseiros e geleias da horta. Léo ajudava no jardim, orgulhoso de mostrar seus tomates aos visitantes. Manu, agora com 2 anos, corria pela casa rindo. Numa manhã de domingo, enquanto Ricardo preparava o café, ele finalmente aprendera a fazer direito. Embora nunca ficasse tão bom quanto o de Júlia, ela desceu as escadas com um sorriso estranho no rosto. Preciso te contar uma coisa. Ricardo virou, a xícara na mão. Tá tudo bem? Mais do que bem. Júlia segurou as mãos dele, os olhos brilhando. Eu estou grávida. A xícara caiu no chão, espatifando-se. Ricardo ficou parado, processando. Grávida? Nós vamos... Que eu vou ser pai. Você já é pai do Léo e da Manu. Júlia sorriu. Mas sim, dessa vez desde o começo. Ricardo a pegou no colo, girando, rindo e chorando ao mesmo tempo. Léo apareceu correndo. Tio Rico, por que tá chorando? Porque você vai ter um irmãozinho, campeão. Ricardo o puxou para o abraço. Ou irmãzinha. Legal, posso ensinar a plantar tomate. Manu, sem entender nada, mas querendo participar, começou a bater palmas. Naquela noite, na varanda onde tudo começara, Ricardo e Júlia sentaram lado a lado olhando as estrelas. Ele segurou a mão dela, o anel simples de ouro brilhando sob a luz da lua. Obrigado, ele disse de repente. Por quê? Júlia virou curiosa. Ricardo sorriu, aquele sorriso que ela aprendera a amar, genuíno, livre, vivo.
por invadir minha casa, minha vida, meu coração. Ele beijou a testa dela. Foi sem querer? Júlia fingiu pensar. Foi de propósito. Talvez, eles disseram juntos rindo. E ali, na casa que antes era vazia e agora transbordava de vida, eles entenderam. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de invasões. Às vezes, você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. E às vezes, o amor não chega de forma planejada. Ele invade, bagunça, transforma. E você só precisa ter coragem de deixar.